Terceiro ano. Página 1. Imagem. Arte do brasão do município de São Paulo. Imagem preto e branco em formato de U, rodeado por ramos de café. Dentro um braço segura uma flâmula. Acima uma coroa que lembra a torre de um castelo. Fim da imagem. Prefeitura da cidade de São Paulo. Bruno Covas. Prefeito. Secretaria Municipal de Educação. Bruno Caetano. Secretário Municipal de Educação. Minéa Pascoaleto Fratelli. Secretária Adjunta de Educação. Pedro Rubens Gé. Chefe de Gabinete. Terceiro ano. Página 2. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Trilhas de aprendizagens. Terceiro ano. Ensino Fundamental. Volume 2. São Paulo 2020. Terceiro ano. Página 3. Imagem. Arte colorida do brasão do município de São Paulo. Fundo vermelho em U, rodeado por ramos verdes de café. Dentro um braço segura uma flâmula. Acima uma coroa dourada que lembra a torre de um castelo. Fim da imagem. Coordenadoria Pedagógica. COPED. Daniela Arumeikawa. Coordenadora. Assessoria Técnica. COPED. Fernanda Regina de Araújo Pedroso. Kelvin Nascimento Camargo. Divisão de Ensino Fundamental e Médio. DIEFEM. Carla da Silva Francisco. Diretora. Divisão de Educação de Jovens e Adultos. DIEJA. Milena Marques Micossi. Diretora. Divisão de Educação Especial. DIE. Mônica Leone Garcia. Diretora. Núcleo Técnico de Currículo. NTC. Wagner Barbosa de Lima Palanche. Diretor. Núcleo Técnico de Avaliação. NT.A. Cláudio Maroja. Diretor. Núcleo Técnico de Formação. NTF. Adriana Carvalho da Silva. Diretora. Núcleo Técnico da Universidade dos Céus. Unicel. Cristiane de Souza. Diretora. Divisão de Educação Infantil. DIE. Cristiano Rogério Alcântara. Diretor. Autoria. Língua Portuguesa. Carla de Oliveira Queiroz. Silvana Barros Mendes. Simone Silvério Prado. Língua Inglesa. Daline de Barros Galvão Silva. Samira Novo Lopes. Educação Física. Bruna Patrícia Cassiolato Araújo. Luciana Isabelle Pereira do Carmo. Marcos Ribeiro das Neves. Robéria Lucido Santos Costa. Arte. Andresa Maria Eiras Ferrari. Carolina Gomes Ferreira Giannini. Glabia Soraya Andrade Silva. Matemática. Adriana Santos Morgado. Cintia Anselma dos Santos. Liliane Aparecida Granzotti. Rosa Helena de Freitas. Rogério Carvalho. Sandra Nogueira Viana. Silvana dos Santos Silva. Tassiane Pereira Quadrado Lopes. Ciências Naturais. Heloísa Giannick. Geografia. Daniel de Souza Medeiros. Ercília Lacerda Dutra da Silva. Michele Fonseca Melo. História. Larissa de Gouveia Fraga. Revisão de conteúdo. Equipe técnico-pedagógica. Adriana Santos Morgado. Carla da Silva Francisco. Cíntia Anselma dos Santos. Davi Capistrano da Costa Neto. Felipe de Souza Costa. Heloísa Maria de Moraes Giannick. Humberto Luiz de Jesus. Gilson dos Santos. Carla de Oliveira Queiroz. Kátia Gisele Turolo do Nascimento. Leandro Alves dos Santos. Márcia Vivancos Mendonça da Silva. Mayra Pereira Camacho. Neuci Maria de Jesus. Rosângela Ferreira de Souza Queiroz. Williams de Araújo. Revisão textual Cláudio Santana Bispo Kátia Gisele Turolo do Nascimento Roberta Cristina Torres da Silva Thiago Fabiano Brito. Projeto editorial Centro de Multimeios. Magali Ivanov. Coordenadora. Núcleo de Criação e Arte. Projeto. Editoração e Ilustração. Ana Rita da Costa. Angélica Dadario. Cassiana Paula Cominato. Fernanda Gomes Pacelli. Simone Porfírio Mascarenhas. Dados internacionais de catalogação na publicação. CIP. São Paulo. SP Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Trilhas de aprendizagens. Ensino Fundamental. Terceiro ano. Volume 2. São Paulo. SM Ecoped. 2020. 192 páginas. Bibliografia. 1. Ensino Fundamental. 2. Aprendizagem. 1º. Título. C. D. D 372. Código da Memória Documental. SME 118/2020 elaborado por Patrícia Martins da Silva Rede. C. R. B. 8/5877. Imagem. Símbolo em preto e branco indicando a permissão ou não dos direitos autorais. Da direita para a esquerda duas letras CC. Creative Commons. Ser humano distribuição. Símbolo sem monetização.
e liberdade de compartilhamento. Fim da imagem. Qualquer parte desta publicação poderá ser compartilhada, cópia e redistribuição do material em qualquer suporte ou formato, e adaptada, remix, transformação e criação a partir do material para fins não comerciais, desde que seja atribuído crédito apropriadamente, indicando quais mudanças foram feitas na obra. Direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais podem limitar o uso do material, pois necessitam de autorizações para o uso pretendido. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo recorre a diversos meios para localizar os detentores de direitos autorais a fim de solicitar autorização para publicação de conteúdo intelectual de terceiros, de forma a cumprir a legislação vigente. Caso tenha ocorrido equívoco ou inadequação na atribuição de autoria de alguma obra citada neste documento, a SME se compromete a publicar as devidas alterações tão logo seja possível. Disponível também em educacal.sme.prefeitura.sp.gov.br. Consulte o acervo fotográfico disponível no Memorial da Educação Municipal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. educacal.sme.prefeitura.sp.gov.br/invertida memorial-da-educacal-municipal. Telefone: 11 5080 7301 e-mail: sme.memorial-educacal@sme.prefeitura.sp.gov.br. Terceiro ano. Página 4. Queridos estudantes, o período de distanciamento social permanece na cidade de São Paulo e, com isso, há a necessidade de as pessoas estarem em casa cuidando de si e dos demais integrantes da família. Sabemos que não está fácil manter-se longe dos colegas e dos educadores. E, mesmo quando voltarmos, teremos que nos apropriar de uma forma diferente de nos relacionar com as pessoas que gostamos. Teremos, com certeza, muitas descobertas quando as aulas presenciais retornarem. Mas isso não pode fazer com que os estudantes se distanciem das situações de aprendizagem e das reflexões por elas propostas. Este material também foi pensado para que você e sua família mantenham a rotina de realização das atividades propostas, como já aconteceu no primeiro volume do Caderno Trilhas de Aprendizagens. O Caderno Trilhas de Aprendizagens -elevado volume 2-elevado apresenta atividades de todos os componentes curriculares, construídas em colaboração com professores de diferentes regiões da nossa cidade. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Utilize a rotina já estruturada nesses meses para o estudo ou aproveite a situação para organizar uma nova rotina, inserindo os momentos que realiza atividades com seu professor, alternando com outras situações, leituras, programas interessantes de TV, jogos, etc. Não se esqueça de intercalar os diferentes componentes: língua portuguesa, matemática, arte, educação física, ciências, história, geografia, língua inglesa, para realizar, aos poucos, atividades diversificadas. O contato com seus professores também continua, especialmente por meio da plataforma Google Classroom e de outras ferramentas de comunicação. Aproveite esse momento para tirar suas dúvidas e continuar aprendendo a cada dia. É muito importante que este material, junto com o volume 1, seja levado à escola quando as aulas retornarem, para que vocês, com os professores da sua turma, possam retomar as atividades e garantir que nenhuma aprendizagem tenha ficado para trás. Bom estudo. Bruno Caetano, Secretário Municipal de Educação. Terceiro ano. Página 5. Na página inteira há vários triângulos translúcidos claros nas cores amarelo, laranja e azul se sobrepõem. Terceiro ano. Página 6. Capa inteira com folheto informativo colorida de fundo verde claro com título: É hora de cuidarmos das nossas famílias. Na parte prevenção da direita para a esquerda símbolo: evite sair de casa. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Evite tocar olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Limpe objetos que trazemos da rua e aqueles que são tocados frequentemente. Na fileira abaixo da direita para a esquerda, cubra, com o braço, o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Utilize lenços descartáveis. Jogue-os no lixo após o uso. Evite contato de crianças com idosos. Mantenha os ambientes arejados. Subtítulo à direita. Da direita para a esquerda: tosse, febre, dificuldades para respirar. Título: transmissão,
através de gotículas de saliva e catarro que podem contaminar por contato físico e compartilhando objetos. Por último, subtítulo da direita para a esquerda: cuidados com quem apresentar os sintomas. Evite o contato com fluidos corporais, permaneça em isolamento domiciliar, utilize luvas descartáveis para limpar roupas, objetos e o ambiente. Procure um médico caso ocorra agravamento dos sintomas. Ao lado de cima para baixo, brasão do Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, Cidade de São Paulo, Educação, Governo do Estado de São Paulo. Por fim, enquadro cor verde claro, link de acesso para saber mais sobre cuidados com saúde. Mais informações em https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus, www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde/ http://www.escoladeformação.sp.gov.br/portais/default.aspix, ponto de interrogação, tabid, sinal de igual, 9, 0, 5, 1. Terceiro ano. Página 7. Orientações às famílias. Prezados familiares, o material Trilhas de Aprendizagens é a principal forma de aproximação dos estudantes com os conteúdos escolares, principalmente considerando que nem todos em nossa cidade possuem acesso à internet. As atividades podem ser realizadas com a ajuda de vocês. Ao estudante cabe falar, apontar, desenhar e escrever, dentre outras formas, o que compreendeu da matéria estudada. Caso o estudante não consiga fazer o registro, você poderá fazê-lo no próprio material ou por meio de vídeos e fotos. Lembre-se de que registrar não é fazer por ele. Queremos saber qual foi a resposta dada pelo estudante na atividade, o que, muitas vezes, não é a resposta correta. E tudo bem. Posteriormente, esse material será analisado pelos professores que conseguirão compreender quais os processos, avanços e dificuldades de cada estudante. Além disso, e de forma complementar, a SME estabeleceu parcerias que visam atingir o maior número possível de estudantes. A parceria com a TV Univesp e a Secretaria de Estado de Educação possibilitou o uso do canal de TV para transmissão de aulas, contação de histórias e programas educativos que auxiliam os processos de desenvolvimento de todos os estudantes. Outra importante parceria é estabelecida com a empresa Google para uso do aplicativo Google Sala de Aula. Nele é possível um contato direto com os professores e acesso a outras atividades. Todos os estudantes podem ter uma conta. Para isso, é preciso acessar https://www.edu.sme.prefeitura.sp.gov.br/. Nesse endereço, vocês encontrarão todas as orientações para acesso à plataforma, dicas de rotina escolar, informações sobre cidadania digital e uso responsável das tecnologias de informação. Ensino fundamental. Ciclo de alfabetização. Primeiro ano. As crianças no primeiro ano acabam de chegar ao ensino fundamental e é muito importante que sejam estimuladas quanto aos processos de alfabetização que envolvem a leitura, a escrita, o conhecimento dos números e seus usos em situações reais. Isso significa que as atividades propostas devem ser as mais próximas possíveis da realidade das crianças, para que façam sentido para elas. Terceiro ano. Página 8. Nessa perspectiva, é importante considerar que, por estarem aprendendo a escrever, as crianças nem sempre utilizarão as letras adequadas para a grafia de todas as palavras. Se solicitar à criança que escreva a palavra casa, e ela grafar algo como KSA, ou AA, não considere isso como um erro. Ela está muito próxima de compreender como essa palavra é, de fato, escrita, e você vai ajudá-la mais pedindo que ela leia o que está escrito para compreender como pensou, do que corrigindo e informando a escrita correta. Respeite esse processo, fazendo a criança refletir sobre como escreve sem corrigi-la na hora em que ela escreve, mas dando dicas, fazendo comparações entre a escrita de determinadas palavras parecidas e perguntando o que falta quando escreverem as palavras faltando letras, por exemplo. O importante dessa ação é a interação. Adulto e criança juntos, vivenciando momentos de troca, de conversa e de construção de conhecimentos.
Sabemos que os familiares não são professores alfabetizadores, mas a leitura, a escrita e o diálogo, envolvendo inclusive a brincadeira e a ludicidade, fazem com que as crianças aprendam muito, além de estimular os laços afetivos. Outro fator importante no processo de alfabetização é a leitura. Realizá-la diariamente é fundamental para que as crianças desenvolvam o hábito de ler. Mesmo aqueles que ainda não conseguem fazer isso sozinhos precisam compreender algumas convenções sobre a leitura que somente aprenderão se tiverem um contato frequente com livros e com leitores. Além disso, a diversidade de gêneros, de tipos de textos, precisa ser considerada nessa atividade. O material didático dos estudantes possui muitos textos que podem ser lidos pelas crianças. Os livros do acervo do programa Minha Biblioteca ou que as crianças emprestam da escola também podem ser úteis para incentivar a leitura, além de haver uma diversidade de sites na internet com livros e textos disponíveis. Outra forma de incentivar a leitura é apresentar vídeos de contadores de histórias, disponíveis, por exemplo, no canal de TV Univesp na plataforma YouTube. Ao realizar com as crianças as sequências de atividades dos materiais didáticos, é importante considerar que a ordem indicada não seja interrompida. Essas atividades foram elaboradas para que, ao final, os estudantes construam aprendizagens, que poderão ser prejudicadas se for realizada alguma ação isoladamente. Assim, ao iniciar uma unidade do material, vá até o final dela. Respeite os ritmos de aprendizagem de cada um e utilize-se de outras fontes de estudo, que não só o material didático, para que os estudantes não se distanciem do conteúdo escolar. Esse material deve retornar à escola quando as aulas forem retomadas. Cuide bem dele. Além disso, há outras atividades que não podem faltar na rotina das crianças. Os jogos e brincadeiras têm papel fundamental no processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças, e precisam fazer parte da rotina dos pequenos, considerando tanto as brincadeiras livres, a criança escolhe o que fará, como as direcionadas. Adulto organiza a brincadeira com a criança. Na primeira parte deste livreto, há indicação de brincadeiras que podem, e devem, ser feitas com as crianças. Temos certeza de que tanto os pequenos como os adultos se divertirão nesse processo. Além disso, é momento de resgatar aquelas brincadeiras de antigamente para animar a rotina da casa. Terceiro ano. Página 9. Relembrar brincadeiras, histórias e aventuras da família é outra atividade muito bacana. Que tal ampliar as conversas para que os pequenos saibam mais sobre a história da família? Segundo ano. As crianças no segundo ano já estão mais apropriadas do processo de alfabetização. Ainda assim, retome as orientações do primeiro ano, apresentando mais desafios nas leituras e atividades sugeridas. A rotina proposta pode ser seguida pelos estudantes do primeiro e do segundo ano e pode ser replicada nas semanas seguintes, considerando a continuidade da unidade do material didático. Tabela transformada em texto. Rotina proposta de estudos. Segunda, manhã. Atividade de escrita, parlendas ou trecho de música conhecida ou regras de jogos e brincadeiras ou receita ou lista. 1h30 a 2h. Tarde. Realização da sequência do caderno da cidade de língua portuguesa. 2h30. Noite. Tempo livre. Terça, manhã. Utilização do livro didático de língua portuguesa ou matemática, 2 a 3 horas. Tarde, tempo livre. Noite, leitura de poemas ou contos, 1h. Quarta, manhã, brincadeira livre ou dirigida, 1h30. Tarde, utilização do livro didático de história ou geografia ou ciências, 2 a 3 horas. Noite, leitura de curiosidades ou palenda, 1h. Quinta, manhã, tempo livre. Tarde, realização da sequência do caderno da cidade de ciências da natureza, 2h30. Noite, leitura de notícia, 1h. Sexta, manhã, jogo, 1h30. Tarde, realização da sequência do caderno da cidade de matemática, 2h30. Noite, tempo livre. Terceiro ano. Página 10. Terceiro ano. No terceiro ano, considerando que as crianças já estão alfabetizadas, a produção de textos deve ser fortalecida. Uma boa estratégia para isso é pedir que os estudantes escrevam o final de contos conhecidos, inventem finais de histórias e escrevam utilizando suas próprias palavras. Para tanto, é preciso que conheçam uma diversidade de textos. Por esse motivo,
Nessa fase, a leitura continua sendo tão importante quanto na alfabetização. Assim, sugerimos que a rotina seja semelhante à anterior, com as seguintes alterações: tabela transformada em texto, tabela de rotina de estudo semanal com o título, atividade inclusão de, e 2 colunas, leitura, poemas, contos/fábulas/mitos, texto científico, relato de experiência, quadrinhos, escrita, final de conto, como no texto original, produção de texto, continuação de uma história, escrita espontânea, lista de curiosidades sobre o texto científico lido para produção de folheto explicativo, lista de curiosidades sobre a notícia lida para produção de cartazes informativos, lista de atividades de casa, mercado festa filmes predileto. É importante saber, contem com o apoio dos profissionais de educação. Os canais oficiais trarão sempre dicas e informações sobre os encaminhamentos em relação à escola. Acompanhem e compartilhem com seus colegas outros familiares as informações oficiais. https://educação.sme.prefeitura.sp.gov.br/coronavírus/ Imagens. Da direita para a esquerda, símbolo do currículo da cidade, símbolo do currículo paulista, símbolo do UNDM-SP, brasão da educação do município de São Paulo, brasão do governo do estado de São Paulo. Fim das imagens. Terceiro ano. Página 11. A educação especial em foco. As propostas disponibilizadas no material Trilhas de Aprendizagens estão ancoradas no currículo da cidade de São Paulo, comum a todos os estudantes da rede municipal de ensino, seguindo os princípios norteadores de educação inclusiva, equidade e educação integral. Por isso, foram planejadas com vistas a promover acessibilidade aos estudantes, público da educação especial, disponibilizando meios para transpor as barreiras existentes, garantindo a participação e favorecendo a aprendizagem com todos. O princípio de educação inclusiva, inerente ao currículo da cidade de São Paulo, baseia-se no conceito de desenho universal para a aprendizagem, em direção à consolidação de uma escola para todos, frequente no formato presencial, migrando para o modelo remoto, no intuito de manter o compromisso já estabelecido. O que é o desenho universal para a aprendizagem? Pensar em aulas apoiando-se no desenho universal para a aprendizagem significa utilizar estratégias, tecnologias e recursos que possibilitem a participação de todos. Sabemos que não é possível oferecer um material de qualidade sem respeitar as características individuais dos estudantes e os objetivos de cada ciclo. Assim, buscamos diversificar as estratégias de envolvimento diante dos conteúdos abordados, bem como possibilitar múltiplas formas de expressão diante das atividades propostas. Para ampliar ainda mais o acesso de nossos estudantes ao material desenvolvido, disponibilizamos, de forma online, um guia de acessibilidade. O que é acessibilidade? São recursos utilizados para facilitar o acesso, de todas as pessoas, a espaços, serviços de transporte, comunicação e informação, promovendo a igualdade de direitos. Os ícones abaixo têm por objetivo indicar diversas formas de acessibilidade que possam auxiliar os estudantes e as famílias neste formato de aulas remotas, proporcionando maior autonomia para a realização das atividades. Assim, oferecemos um guia digital, trazendo dicas e formas de utilização de recursos de acessibilidade, visando a eliminação de barreiras, na consolidação de um material ainda mais inclusivo e de uma educação de qualidade para todos. Imagens. Da direita para a esquerda, comunicações alternativas em Libras, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência auditiva, autismo. Fim das imagens. Acesse a página da Divisão de Educação Especial e confira. https://educação.sme.prefeitura.sp.gov.br/educação-especial/. Terceiro ano. Capa. Imagem. Capa do caderno Trilhas de Aprendizagens. Na parte superior, em uma faixa azul marinho em letras brancas, Secretaria Municipal de Educação. No centro, vários triângulos translúcidos nas cores azuis, verdes e amarelos se sobrepõem no título Trilhas de Aprendizagens em azul marinho. Abaixo, em uma faixa verde sobre outra faixa azul marinho em letras brancas, volume 2,
ao lado dentro de um triângulo branco. Terceiro ano Ensino Fundamental. Fim da imagem. Terceiro ano. Sumário. Arte do sumário dos componentes curriculares. Tem o fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos. Do lado esquerdo, marcadores em forma de triângulos coloridos indicam as páginas e os componentes curriculares. Laranja, 13, língua portuguesa. 46, língua inglesa. 59, arte. 77, educação física. Azul. 92, matemática. Verde. 125, ciências naturais. Amarelo. 153, história. 168, geografia. E roxo. 181, anexo.